Assim como tem roupas que nunca saem de moda, isso também acontece com os cortes de cabelo. Tem cortes de cabelo que nunca saem de moda e ainda garante para você um look fashionista. E por que eu estou falando sobre moda, corte de cabelo? Sim, existe 4 tipos de corte de cabelo que nunca saem de moda. E que se você aprender a fazer esse corte de cabelo, o céu vai ser o limite para você. E é sobre esses 4 tipos de corte que eu quero conversar com você. Hoje eu não vou falar de todos os 4 tipos de corte, mas vamos começar falando sobre franjas. Por que franja? Hoje eu vou falar um pouco sobre franja, depois amanhã eu vou falar sobre um tipo de corte e assim sucessivamente. Por que franja? Porque franja é uma forma de você dar uma suavidade no rosto da sua cliente. Mas franja, também existe vários tipos de franja. A primeira coisa que você pode pensar na hora de fazer a franja, ou fazer na hora de fazer a franja, é observar como é o nascimento desse cabelo da pessoa, né? Com uma franja aqui na frente, então você tem que observar aqui o perímetro, como esse cabelo nasce. Porque tem pessoas que nascem já, a nascente já é para cima ou para lateral. Que não adianta você fazer uma franja, por exemplo, butterfly, porque ela não vai ficar. Ou se você for fazer uma franja sólida, ou se você for fazer uma franja desfiada. Então você já viu aqui que eu já falei vários tipos de franja. Então a primeira coisa que você vai observar antes de fazer a franja é a nascente do cabelo. Lógico, depois de você ter feito o diagnóstico do cabelo, você vai definir que tipo de franja. Ué, Filó, mas existe vários tipos de franja, sim. E é sobre elas que eu vou falar agora. Existe a franja, vou começar a falar da franja butterfly, que está muito na moda. Mas o que é essa franja butterfly, Filó? A butterfly é justamente a que nasce justamente aqui, né? Começa aqui, você começa a cortar o cabelo nessa região e depois você vai degradando esse cabelo. Então, normalmente é cortado depois na diagonal. Veja que a maioria dos profissionais, tem muitos vídeos aí, inclusive, né? Primeiro corta uma base aqui no centro e depois faz uma diagonal para a direita e para a esquerda. Então, essa é a franja butterfly. Por que butterfly? Porque imita uma borboleta. Então, em inglês, borboleta significa butterfly. Imita as asas de uma borboleta. Então, você tem essa opção de fazer a butterfly, principalmente para aqueles cabelos que a cliente gosta com muito movimento ou com camadas, por assim dizer. Você pode fazer uma butterfly. Você também pode fazer uma butterfly em um cabelo bob, né? Um long bob. Você também pode trabalhar só na parte do contorno da frente um pouco de franja butterfly. Essa é uma opção de franja. Uma outra opção de franja são as franjas sólidas. O que é uma franja sólida, Filó? É aquela franja sem movimento, né? Aquela franja que sempre as mães fazem nas meninas, né? Quando tem o cabelo bem lisinho, elas vão lá no salão e pedem pra gente fazer aquela franja bem retinha, né? Então ela não tem movimento. Então uma franja sólida, reta, uma franja com peso. Você também tem essa opção, que é aquela franja meio bonequinha. Essa franja, você tem que ter muito cuidado com ela na hora de executar, porque ela precisa ficar numa linha horizontal bem certinha. Essa franja é muito bonita, principalmente para aquelas clientes que usam Chanel. Também tem pessoas que gostam de usar cabelo longo e usar essa franja. Então, com certeza, vai depender da conversa que você tiver com o cliente e, na verdade, o que essa cliente quer fazer. De repente, a cliente quer fazer uma mudança, mas ela não está muito segura e você pode optar por uma franja, porque já vai dar um efeito bem legal. Se ela prender o cabelo, também vai ficar com uma aparência muito legal. A franja, ela dá suavidade ao rosto da pessoa. Então, eu falei aqui da franja butterfly, eu falei da franja sólida. Também tem a franja desfiada, né? Aquela franja desconectada, que você pode trabalhar ela desde a ponta com a navalha, você também pode trabalhar ela com a tesoura dentada, fazendo afinamento dessas pontas. Então, tá aí a opção da franja desfiada, porém, você tem que pensar que tipo de cabelo eu vou fazer a desfiada. Tem que ser realmente um cabelo mais lisinho, onde ela fica com aquela diferença nas pontas mais suave, né? Então, tem essa opção da franja desfiada. Também tem a opção da franja que ela é na diagonal. Tem pessoas, como eu falei antes, que tem a nascente já para cima, né? Tipo, já um topetezinho. Então, realmente, essas pessoas elas não podem fazer franja com caimento na testa, mas ela pode fazer franja com caimento para a lateral. Então, essa franja é uma franja na diagonal. Normalmente, você projeta essa franja para o lado oposto do que ela vai jogar. Por exemplo, meu cabelo está jogado aqui para a minha esquerda. Então, se eu quero uma franja na diagonal para a esquerda, eu vou cortar para a direita e quando cai, cai com leveza aqui e com peso maior na ponta, né? Porque eu projetei, então esse longo de projetar, quando cair, vai estar maior aqui no final e aqui na frente vai ficando menor. E são essas opções de franja que eu tenho para dar essa dica para você. E sempre pensar na questão da franja, né? Tem a franja curtininha também, que é aquela franja baby, né? Que se chama franja baby, tem gente que chama curtininha. E também tem pessoas que chamam baby, que é para aquela cliente que é bem fashionista, que ela não tem medo de mostrar o rosto. Ela não tem medo de mostrar que ela é diferente, que ela é irreverente. É uma franja muito legal. E essa franja baby, você também pode fazer ela tanto sólida como desfiada. Mas a desfiada realmente ela fica melhor, dependendo da quantidade do cabelo que sua cliente tem. Então, essa é a dica de hoje, que eu trouxe para você, que é para falar sobre as opções que se tem de franja. Muitas opções, né? Então, aproveita e vai
sugerir para o seu cliente. Pensa aí num cliente que gosta de franja. Mas talvez você diz, mas eu tenho dificuldade de fazer franja. Vou te fazer um convite. Agora em maio, terá a segunda turma do curso Mapa do Corte, tá? Lançamento será dia 6 e você pode entrar nessa turma e daí você nunca mais vai ficar inseguro na hora de fazer uma franja. Realmente a franja, ela tá bem no rosto, né, da cliente. Ela chega, a primeira coisa que se vê, né, a franja tá aqui, então não tem como esconder. Então realmente tem que ser uma coisa bem feita. Uma franja, ela precisa ter mesmo uma estrutura, tem que ter um fundamento para você construir uma franja. Você quer ter segurança na hora de executar um corte de franja no cabelo do seu cliente? Então entra na próxima turma do curso Mapa do Corte, que eu vou estar lá esperando você para te mostrar o passo a passo. E o interessante é que esse curso é mão na massa e eu te acompanho, eu e você diretamente, praticamente pegando na sua mão. Eu convido você para a próxima turma do curso Mapa do Corte, que terá lançamento agora em maio. Se você quiser saber mais, aí na bio tem um link, você entra no grupo, e lá no grupo eu vou te dar mais informação sobre toda a dinâmica do curso, tá bom? Te espero lá.